Eu quero hoje convidar os irmãos a abrir a Bíblia para nós iniciarmos no livro de Tito. Paulo escreveu duas cartas ao jovem Timóteo, escreveu também uma carta ao jovem Tito, e eu quero iniciar com o primeiro versículo de Tito, Tito capítulo 1, versículo 1, e eu vou fazer a leitura aqui. E os versos bíblicos eu vou estar mencionando, estarei fazendo a leitura e peço para que os irmãos acompanhem também, porque os versos não serão projetados. Eu quero que você esteja realmente com a sua Bíblia, nos acompanhando, fazendo a leitura, marcando na sua Bíblia todos os textos que iremos ler, nós iremos ler vários textos em nome de Jesus. E título diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo era alguém que tinha a certeza do seu chamado, e ao escrever a importante carta ao jovem Tito, Paulo vai dizer que pelo menos dois objetivos ele tinha ao escrever essa epístola. E aqui ele vai dizer que Paulo ele queria promover a fé, e ele também queria levar ao pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E a mensagem de hoje, queridos, ela tem como objetivo fazer essas duas coisas assim como Paulo teve no passado. O meu desejo hoje é promover a fé dos irmãos, para que nós juntos possamos realmente nos apegar mais às promessas de Deus, saber um caminho importante para o nosso crescimento, para a nossa salvação. E esse caminho, essa fé promovida, ela tem que ser feita também por meio do pleno conhecimento da verdade. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, um pouco sobre a verdade, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós sabemos que existem muitas verdades preciosas na palavra de Deus. Há muitas verdades preciosas na palavra de Deus. Mas também conhecemos que a verdade presente é o que o povo mais necessita agora. Isso está escrito no livro de Primeiros Escritos, nós conhecemos bem esse texto. Sabemos que dentre as várias verdades que existem, existe uma verdade especial para cada época, existe uma verdade especial para a nossa época. Jesus, ao falar aos discípulos os acontecimentos que antecederiam a sua vinda, no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus ele vai lhes deixar uma parábola a partir do versículo 45. E Mateus, capítulo 24, versículo 45, vai nos falar assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu os seus conservos, para dar-lhes sustento ao seu tempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes sustento ao seu tempo? A serva do Senhor, fazendo uma interpretação desse texto, ela vai relatar uma visão e ela diz assim: Vi que preciosas almas estão morrendo à míngua por falta da verdade presente e seladora, o sustento a seu tempo. E eu vi que os velozes mensageiros de Deus devem apressar-se em seu caminho e alimentar o rebanho com a verdade presente. Esse texto talvez você também conheça, estou citando aqui, é um texto conhecido do Espírito Profecia. Ou seja, nós temos verdades preciosas para o nosso tempo. Sabemos que, como adventistas do sétimo dia, nós somos incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Sabemos que nós fomos separados com a talhadeira de Deus da pedreira do mundo, e aí o Espírito de Profecia diz que ele nos separou e nos ligou a ele mesmo, de maneira que nós temos uma luz que incide sobre nós a comunicar, queridos, àqueles que nos rodeiam. A maravilhosa luz da palavra de Deus incidiu sobre nós, e nós temos uma responsabilidade importante em levar a mensagem ao mundo. Mas, queridos, qual será a mensagem que nós precisamos levar às pessoas que estão ao nosso redor? Eu sei que aqui na sala de consagração vocês estudam temas importantes, e nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos realmente muitos temas que são estudados. Bom, nós gostamos de estudar temas, por exemplo, como a reforma de saúde. Temos uma mensagem muito rica
sobre a reforma de saúde, muitos livros foram escritos, quais alimentos comer, quais alimentos deixar de comer, as atividades físicas que se prepara, a hora em que se dorme, os remédios naturais. Nós temos ali instruções sobre a temperança, intervalo de alimento, combinações. Temos uma mensagem muito rica sobre a reforma alimentar. Temos também uma mensagem poderosa sobre a reforma da família, e eu tenho certeza que os irmãos têm escutado, os irmãos têm ouvido, os irmãos têm estudado sobre isso aqui nessa sala de consagração. Temos uma mensagem impactante sobre modéstia. Sabemos que nós devemos glorificar a Deus de todas as formas, e sabemos que a maneira como nós nos comportamos, como nós nos vestimos, isso pode determinar se nós estamos também ajudando ou espalhando com Cristo. A reforma do vestuário é uma mensagem importante para os nossos dias. Nós também temos a maneira como nós falamos. Sabemos que a maneira como nós falamos revela os tesouros que estão em nosso coração. Nós temos a reforma da fala, a maneira como nós falamos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Temos também a reforma da fala de nossos púlpitos, o tipo de mensagem que devemos pregar, se nós devemos falar as verdades no nosso púlpito ou não, se usamos brincadeira, piadas no púlpito ou não. A reforma da fala é uma reforma muito ampla e eu tenho certeza que os irmãos conhecem sobre isso. Nós poderíamos estudar sobre isso, por exemplo. Temos uma mensagem de vida no campo. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos no chamado de Deus nesses últimos dias para voltar a viver mais próximo do seu ideal, para morar aqui em meio à natureza, onde você escuta o canto dos pássaros, onde nós podemos contemplar as obras das mãos de Deus. Eu sei que você conhece a mensagem também de vida no campo. Nós temos uma mensagem que é importante para nós como povo do Advento. Chama-se o tema da familiaridade. Você deve conhecer sobre isso, como nós cumprimentamos os irmãos, se nós abraçamos, chegamos perto ou não, como é o comportamento, a conduta cristã. Essa é uma mensagem importante também para nós. Como nós nos comportamos em meio a outras pessoas no trabalho, na rua, no comércio, como nós lidamos com a questão da familiaridade. Nós temos a mensagem que fala sobre a recreação e o divertimento, né, a diferença entre recreação e divertimento. Luiz, você está falando de muitos temas que são importantes, sim. Nós, adventistas do sétimo dia, nós estudamos esses temas. É possível que nós que estamos aqui, os irmãos que me acompanham, que nos assistem, já estudaram sobre esses temas. Nós temos riquezas de temas em nosso meio para se estudar. Nós sabemos que a música e a adoração é um tema muito relevante para o tempo que nós vivemos. Qual o tipo de música que nós devemos cantar? Se a música é mais agitada, é menos agitada, se ela tem bateria ou não, qual é o tipo de adoração que devemos oferecer a Deus. Sabemos que temos um tema importante sobre isso. Para aqueles que têm filhos, nós temos a educação domiciliar. A educação domiciliar é uma mensagem muito boa, não é? Eu imagino que vocês que estão aqui conhecem essa mensagem. Educar os nossos filhos em casa, próximos aos pais, até uma boa idade, a fim de que eles formem o caráter, estejam preparados para tomar decisões ao lado do reino de Deus. Educação domiciliar é uma mensagem muito boa também que nós temos, você já deve ter escutado sobre essa mensagem. Nós temos a mensagem sobre a mudança interior, sobre a mudança do coração. Você conhece temas teológicos também, por exemplo, como perfeição de caráter, cristologia, natureza humana de Cristo, abandono de pecado. Nós cremos nisso. Sim, existe um povo que prega a verdade nos últimos dias, que acredita que o Senhor tem poder para nos dar vitória sobre as tentações. Nós acreditamos nisso. Você é possível já tenha estudado sobre a teologia dos 144.000, alguns chamam de teologia da última geração. Nós sabemos a diferença sobre justificação e santificação, ambos pela fé, justificação pela fé, santificação pela fé, ou talvez você goste de estudar sobre os eventos finais. Os eventos finais é um tema muito rico para ser estudado: chuva serúdia, chuva temporã, tempo de angústia, fechamento da porta da graça, decreto dominical, sacudidura. Nós temos o alto clamor, nós temos mensagens importantíssimas que estão ali nos eventos finais que precedem a volta de Jesus. Temos ainda as profecias, profecias do livro de Daniel, profecias do livro do Apocalipse. Nossa, quantos temas nós temos para estudar enquanto adventistas do sétimo dia. E você, eu tenho certeza que gosta, eu tenho certeza que você gosta de estudar esses temas. Esses temas são agradáveis, eles são instigantes, eles nos falam muito e eles nos ajudam em nossa preparação. Bom,
nós não vamos estudar nenhum desses temas hoje. Esses temas, eles são excelentes. Nós poderíamos estudar qualquer um desses temas, nós temos pregado esses temas, né? Vocês têm ouvido a mensagem que aborda de uma ou outra maneira esses temas que agora aqui eu acabei de falar a cada um dos irmãos. Mas eu queria tratar hoje sobre um tema que ele é simples, é um tema simples do evangelho, do cristianismo. Ao mesmo tempo, a simplicidade pode nos levar à profundidade que necessitamos para uma transformação em nossas vidas. E é isso que eu desejo promover aqui com os meus irmãos nesse culto da madrugada. Eu quero convidá-los para que você abra a Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Romanos. E eu quero ir contigo ali ao capítulo 7 do livro de Romanos. Eu quero abrir de maneira resumida uma problemática com os irmãos. E a partir dessa problemática, nós vamos caminhar para a solução. Você está comigo aí, você está me acompanhando, você está com a sua Bíblia aberta. Eu posso ter a certeza de que você está comigo, você pode sinalizar para mim que você está com a sua Bíblia aberta aí no livro de Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos e nós vamos ao capítulo 7 do livro de Romanos. E nós vamos então levantar aqui uma problemática que existe na raça humana. Romanos, capítulo 7. A minha Bíblia, ela é dividida em alguns tópicos. Eu não sei se a sua tradução, ela tem essa divisão. Mas na minha Bíblia, Romanos, capítulo 7, ela começa com um subtítulo. E o subtítulo na minha Bíblia diz assim: a analogia do casamento. E um pouco depois, em Romanos, capítulo 7, eu tenho um outro subtítulo. E esse outro subtítulo diz assim: a lei e o pecado. Você tem esses subtítulos aí na sua Bíblia? Bom, nós vamos aqui de maneira muito resumida, nós vamos sintetizar o conteúdo de Romanos 7 e nós vamos abrir a problemática de Romanos 7. Romanos capítulo 7, ele inicia falando sobre a analogia do casamento. E aqui vai nos dizer que, assim como quando uma pessoa está casada, ela só pode adquirir um novo casamento após o óbito, nós entendemos que aquele que está casado, aquele que está ali preso à lei do pecado, aquele que está casado, está com o pecado relacionado com uma lei, ele não pode se livrar da lei do pecado apenas a menos que ele morra para que ele possa ter uma nova experiência. Em outras palavras, o Paulo está nos ensinando que os homens, a raça humana, se ela em algum momento se agarrou à lei do pecado, se os homens de alguma forma se relacionaram com o pecado de tal forma que o pecado se tornou uma lei em seus membros, ele não pode simplesmente escolher largar o pecado e agora se relacionar e adquirir um novo casamento com Cristo Jesus. Ele não pode fazer isso. Para que ele possa largar da lei do pecado, ele precisa morrer primeiro, a fim de que ele possa adquirir um novo relacionamento. E é por isso que o texto diz a analogia do casamento, porque de maneira similar isso acontece com o casamento. E aí, a partir do versículo 7, Paulo então começa a fazer agora uma outra explicação da mesma temática, falando agora sobre a lei e o pecado. E o que eu queria dizer sobre esse versículo 7 é que o significado de estar casado com o pecado, ele vai dizer aqui no versículo 14, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura do versículo 14 ao versículo 20, nós vamos ler juntos agora. Abra sua Bíblia, leia comigo, é importante nós lermos isso. Romanos capítulo 7, versículo 14 vai nos dizer assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, vejam, queridos, quando Paulo fala na analogia que eu falei agora no início de Romanos 7 sobre o casamento, uma pessoa estar casada com o pecado é a mesma coisa de uma pessoa estar vendida à escravidão do pecado. São sinônimos. Paulo está usando linguagem similar para explicar a mesma ideia. Paulo está dizendo que uma pessoa que está casada com o pecado é uma pessoa que ela é vendida, ela é escrava do pecado. E agora ele vai descrever o que significa a escravidão do pecado. E aí nós vamos ver aqui a partir do versículo 15, Paulo vai dizer assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas,
Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Queridos, essa é a descrição da escravidão do pecado. Paulo descreve a escravidão do pecado, o casamento como pecado, como sendo a situação de que nós sabemos o que é correto, nós queremos fazer o que é correto, mas por muitas vezes nós falhamos, nós não conseguimos fazer o que é correto sempre. E essa é a realidade da humanidade. Todos passaram por essa realidade, todos em maior ou menor grau, muitas vezes ao saberem o que é certo e ao se empenharem em fazer o que é certo, não conseguem ter forças para escolher fazer aquilo que é correto em todos os momentos, em todos os tempos. Por quê? Porque existe uma lei de pecado em nossos membros, existe uma lei de pecado em nosso ser que nos aprisiona e nos leva a fazer aquilo que nós não queremos, que nos impulsiona a fazer aquilo que é errado. E muitas vezes nós temos práticas, queridos, que nós sabemos quais são os seus resultados finais. E às vezes, mesmo que nós nos esforcemos, nós acabamos em maior ou menor grau oscilando. E Paulo vai chamar essa oscilação, Paulo vai chamar essa experiência de escravidão do pecado. Paulo vai chamar essa experiência de casamento com o pecado. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje nos acompanhando. Será que é essa a sua experiência? Será que é essa a minha experiência? Porque, queridos, não basta nós fazermos o certo na maior parte do tempo. Se nós não conseguimos fazer o que é certo em todo o tempo, a realidade é que nós estamos vendidos à escravidão do pecado, porque eu tenho certeza de que, dentre os sinceros irmãos que nos acompanham, todos que estão aqui, nos escutam na internet, certamente têm o desejo de fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Eu tenho esse desejo, eu sei que você também tem esse desejo. E eu lhe faço uma pergunta: e por que que muitas vezes nós não conseguimos? Por que que nós não conseguimos, algumas vezes, agir em acordo com o princípio bíblico, agir em conformidade à lei de Deus, agir em conformidade com as orientações das Sagradas Escrituras? Por que nós não conseguimos? Não é porque nós somos fracos, nós negligenciamos, não é por isso, queridos. É porque existe uma situação de escravidão. Certa vez Jesus, ele dizendo ali aos líderes religiosos: e conhecereis a verdade vos libertará. E aí os líderes olharam para Jesus e falaram assim: como assim seremos livres? E Jesus vai dizer assim: olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós não cometemos pecado por desvio de conduta ou por um deslize, por uma fraqueza. Não é por isso, queridos, é por uma escravidão. E esse diagnóstico é um diagnóstico muito sério. Nós precisamos fazer o diagnóstico correto para que possamos tratar. Agora, perceba, essa condição de escravidão, de casamento com o pecado, não combina com a proposta do Evangelho. Nós estudamos aqui, então, de maneira reduzida, Romanos capítulo 7, resumido, Romanos capítulo 7. E eu queria pedir para que você, na sua Bíblia, voltasse para Romanos capítulo 1. E aqui em Romanos capítulo 1, eu quero compartilhar contigo um estudo, eu quero compartilhar contigo uma visão importante do Evangelho. E nós vamos entender que a proposta do Evangelho não é essa, não é esse tipo de vida que o Evangelho nos convida a ter. Um tempo atrás eu estava em minha casa e eu estava lendo a Bíblia e eu fui fazer uma leitura de Romanos capítulo 1. E eu me lembro que eu li a primeira vez Romanos capítulo 1. E quando eu fiz a oração, li Romanos capítulo 1. E ao terminar de ler Romanos capítulo 1, eu fiz novamente uma segunda oração. E li novamente Romanos capítulo 1. E quando eu li pela segunda vez Romanos capítulo 1, eu fiz uma terceira oração. E li novamente Romanos capítulo 1. E quando eu li pela terceira vez Romanos capítulo 1, eu consegui enxergar algo além, algo mais profundo. Nós sabemos que as Sagradas Escrituras, elas se renovam a cada dia. Só que a profundidade foi algo dentro de que eu já conhecia e provavelmente você também já conhece. E eu quero convidá-lo para que você leia comigo e nós vamos interpretar juntos aqui alguns versículos da Bíblia. Romanos capítulo 1, nós vamos ler agora inicialmente o versículo 16 e o versículo 17. E eu vou pedir para que você me acompanhe então agora na leitura de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz-nos assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Queridos, se nós fôssemos fazer aqui o resumo de Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu resumiria dizendo que Paulo está nos ensinando, e Paulo acreditava, e não tinha vergonha disso, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da humanidade, para a salvação de quem crê. Então, o resumo de Romanos 1,16 é: o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. E o versículo 17, ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E se nós juntarmos esses dois versículos, nós vamos ver que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, e o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. Ou seja, a salvação que o Evangelho proporciona está relacionada à revelação da justiça de Deus, a fim de que aqueles que acreditam possam viver de fé em fé. Então, ele termina dizendo: o justo viverá pela fé. Agora, amados, o que significa dizer que o Evangelho revela a justiça? Se eu perguntasse para os irmãos aqui, o que é a justiça? O que você me diria? Pense consigo mesmo agora em sua casa. O que é a justiça? Algumas pessoas dizem várias definições sobre justiça, mas para que nós sejamos bem objetivos e possamos avançar em nosso estudo, queridos, nós sabemos que justiça, e aqui eu vou pedir licença para ser óbvio, justiça é aquilo que é justo, é aquilo que é correto. E quando nós falamos da justiça, de que a justiça vinda da parte de Deus, nós sabemos que tudo que Deus diz para nós é correto. Tudo que Deus propõe para nós é justo. O salmista, olhando a lei de Deus em seu sentido espiritual, ele vai dizer assim: os teus mandamentos são justiça, Salmo 119. Então nós sabemos que justiça está relacionado com a vontade de Deus, justiça está relacionado com aquilo que Deus diz ser correto. E o Evangelho deve revelar a justiça em nossas vidas. O Evangelho deve revelar a justiça de Deus em nossas vidas. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se a partir de hoje o Evangelho revelasse a justiça de Deus em nossas vidas, será que isso seria o suficiente para a nossa salvação? Será que o Evangelho, revelando a justiça de Deus a partir de hoje em diante, será que se eu e você vivêssemos uma vida justa a partir de hoje em diante, isso seria suficiente para nós nos considerarmos salvos? Em outras palavras, será que de hoje em diante, se nós não cometermos mais nenhum pecado em palavra, pensamento, ação, em negligência, em qualquer tipo das vertentes em que o pecado pode ser cometido, será que, se a partir de hoje eu e você, meu amado irmão, não cometermos mais nenhum pecado, nenhum tipo de pecado, isso é suficiente para que eu e você sejamos salvos? Bom, é possível que você esteja aí na sua casa dizendo que não, e eu concordo contigo, isso não é o suficiente para que nós sejamos salvos. Por que não, irmão Luiz? Por que isso não é o suficiente? Porque nós temos um passado de pecado. E apenas um único pecado seria suficiente para que nós recebêssemos a paga pelo pecado. O salário do pecado é a morte, você bem conhece esse texto. Não precisam de muitos pecados para que eu e você tenhamos que receber a culpa do pecado. Apenas um único pecado já é o suficiente para trazer sobre nós a culpa desse pecado. E é suficiente também para que o Senhor pudesse executar, né, o seu juízo sobre cada um de nós. Poderíamos ser condenados pela prática de um único pecado, de maneira que não cometer pecados daqui para frente, ter a justiça de Deus revelada em nós daqui para frente, andar em caminho de retidão daqui para frente, não é o suficiente para que nós sejamos salvos. Então eu volto ao texto de Romanos 1, 16 e 17. O texto diz que Paulo não se envergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder para salvar, ele revela a justiça de Deus. Mas perceba, revelar a justiça de Deus em nossas vidas não nos parece ser o suficiente. E é por isso que eu quero chamar para que nós façamos a leitura, então, do início da epístola. E ela vai nos lançar luz sobre esse tema. Romanos capítulo 1, e nós vamos ler aqui o versículo 1, 2 e 3. Romanos capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E nós vamos ler juntos, e Paulo vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo segundo o evangelho de Deus. Paulo tinha certeza do evangelho de seu chamado, sim ou não? Sim, Paulo tinha certeza do seu chamado. Ele diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho,
o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Vou ler também o versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba que Paulo fala sobre o Evangelho de Deus, e Paulo vai nos dizer que o Evangelho de Deus diz respeito a quem, queridos? Respeito a quem? No versículo 3 está dizendo. Paulo está dizendo que o Evangelho de Deus diz respeito a Jesus Cristo. Vamos agora voltar à construção de Romanos 1, 16 e 17. O Evangelho de Deus é o poder para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, visto que o Evangelho revela a justiça de Deus. Mas antes de o Evangelho revelar a justiça de Deus na minha e na sua vida, nós devemos entender que o Evangelho, ele revela a justiça de Deus na vida de uma outra pessoa. O Evangelho de Deus, ele está relacionado com Cristo. E o Evangelho, ele revelou a justiça de Deus na pessoa de Cristo. Agora sim faz sentido, porque nós sabemos que a justiça de Deus foi revelada na vida de Cristo desde o seu nascimento à sua morte. Ali está uma vida que satisfaz a norma divina. Sim, queridos, ali está a verdadeira manifestação do poder de Deus. Mas o que isso significa? Como isso se aplica para mim e para você? E aqui, amados, está o cerne do nosso tema de hoje. Aqui está o miolo da nossa mensagem, de onde nós vamos agora fazer o restante de toda a construção. Perceba, quando a Bíblia nos ensina que o Evangelho de Deus, ele é o poder para salvar a humanidade, e ele revela a justiça de Deus, e essa justiça ela não é primeiramente revelada na minha vida, mas ela é revelada na vida de Cristo. Nós precisamos agora olhar para a vida de Cristo e entender qual é o significado da revelação da justiça de Deus. Perceba, quando eu olho para a vida de Cristo, eu vejo a vida sofrida de Cristo, eu vejo o preço que foi pago por Cristo, eu preciso entender que a vida de Cristo representa não apenas o ideal de Deus para a humanidade, porque nós sabemos que Cristo ele é Deus conosco, Cristo é Deus conosco, Cristo é Deus comigo e com você. Sabemos que a vida de Cristo é o ideal de Deus para a minha vida. A vida de Cristo é o ideal de Deus para a sua vida, para a vida da Nilza que está nos acompanhando. A vida de Cristo é o ideal de Deus para o Emerson. A vida de Cristo, ela representa a proposta de Deus para o José Carlos, para o Valmir, para a Keila. A vida de Cristo, ela representa o ideal de Deus para mim. A vida de Cristo é Deus mostrando o ideal dele para mim, é o que ele quer fazer na minha vida. Mas, queridos, a vida de Cristo nos revela também o preço para que a justiça de Deus pudesse ser estabelecida. E eu queria que nós olhássemos para a vida de Cristo sob essa perspectiva. Você já estudou sobre a vida de Cristo? Você sabe qual é o preço para que a justiça pudesse ser estabelecida em todo o tempo? Porque na vida de Cristo a justiça foi estabelecida em todo o tempo. Na vida de Cristo, a justiça foi estabelecida desde o seu nascimento até a sua morte. A vida de Cristo é uma vida que foi 100% justa. E é somente por meio dessa vida que nós podemos receber graça. E é isso que vai dizer o versículo 5, Romanos 1, capítulo 5, vai dizer, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor ao seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A vida de Cristo, ela deve representar para nós o preço pago para que a justiça fosse estabelecida. É por isso que depois de Romanos 7, que nós vemos a problemática do pecado, do casamento com o pecado, da escravidão do pecado. Quando Paulo fala de Romanos 8, quando Paulo vai lá para Romanos 8, eu peço para que você abra a sua Bíblia em Romanos 8. O versículo 3 diz assim: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, e isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Sim, queridos, Cristo ele veio à semelhança da nossa humanidade, 100% humano. E Cristo veio, queridos, no palco onde o pecado costumava ter os seus triunfos. E agora Cristo, naquele lugar onde o pecado estava acostumado a vencer, Cristo vai vencer e condenar o pecado. Faço-lhes uma pergunta: seria essa vitória fácil?
Não, queridos, a vida de Cristo foi uma vida de luta, foi uma vida de dificuldade. Para que Cristo pudesse condenar o pecado, queridos, Cristo teve que pagar um alto preço. E será que nós sabemos o preço pago pela vida de Cristo? Quando eu olho para a vida de Cristo, para as madrugadas que Cristo estava passando, eu preciso entender que aquele era o preço necessário para que Cristo pudesse viver uma vida justa. Quando eu olho para a vida de Cristo e eu vejo as orações, a intensidade nas orações de Cristo, eu preciso entender que aquele era o tempo necessário, era o meio necessário para que Cristo pudesse, dependendo do poder de Deus, resistir ao maligno. Queridos, Cristo não apenas foi tentado pelos anjos, pelos demônios, Cristo foi tentado pelo próprio Satanás. Quando Cristo esteve na terra, era necessário que ele cometesse apenas um único pecado para que toda a raça humana pudesse ser entregue de uma vez por todas nas mãos do maligno. Mas, queridos, Cristo nenhum único pecado cometeu, e nós sabemos que Satanás ele se encarregou de fazer com que a vida de Cristo não fosse uma vida fácil. Você tem lido sobre a vida de Cristo? Vocês têm estudado sobre a vida de Cristo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você de fato conhece os detalhes da vida de Cristo? Você já meditou na infância de Cristo? Veja, quando Cristo ele era criança, Cristo foi duramente tentado pelos seus amigos e pelo próprio Satanás. E o Desejar Todas as Nações diz que Cristo ele não podia dar um único olhar impaciente, uma única afeição seria suficiente para que ele deixasse de ser considerado o sacrifício perfeito para ser pago em resgate da humanidade. Queridos, Cristo ele sofreu demais a fim de que um preço pudesse ser pago, o preço da minha e da sua redenção. Sim, queridos, o poder do Evangelho ele está relacionado na vida de Cristo. E, irmão Luiz, nós sabemos disso, nós conhecemos. Por que você está falando isso? Você falou sobre temas tão importantes lá atrás, sobre as reformas, sobre as mensagens, sobre a teologia, sobre os eventos finais. E por que essa ênfase, talvez para alguns possa ser até exacerbada na pessoa de Cristo? É porque, queridos, nós muitas vezes perdemos a Cristo de vista. Sim, amados. Sim, queridos, o nome da nossa religião é cristianismo. Cristo está no centro da nossa religião, mas é possível que alguns de nós tenham perdido a Cristo de vista. Mais do que isso, é possível que alguns de nós tenham perdido o prazer de ouvir sobre Cristo. Queridos, nós fazemos os nossos cultos e nós falamos sobre tantos temas. Como eu disse no começo, você que está nos acompanhando, sobre as reformas, sobre as teologias, e nós somos profundos nisso. Mas muitas vezes nós não sentimos mais prazer em ouvir sobre a pessoa de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para você hoje, em nome de Jesus. Se eu e você perdermos o prazer em ouvir sobre Cristo, é vã a nossa esperança no céu. Se o nosso coração não se treme e não sente desejo em falar sobre Jesus, queridos, a esperança no céu é vã. Se nós, ao abrirmos as Sagradas Escrituras, não temos prazer em buscar compreender a vida do Mestre, se nós não temos prazer em meditar nele, em aprofundarmos nele, nós não teremos o poder vital, a fim de que possamos resistir ao maligno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A verdade presente, ela precisa ser revelada como ela é em Cristo Jesus. Cristo, ele personificou a verdade. Houve um momento das Sagradas Escrituras que ele disse assim: eu sou a verdade. Queridos, Cristo, ele é a personificação da verdade, e isso nos revela algo muito importante. Perceba, se Cristo é a verdade e a nossa vida não é semelhante à vida de Cristo, isso significa que nós somos algo que não é a verdade. Isso significa que provavelmente a nossa vida não é a verdade. Isso significa que é possível que muitos de nós, naquela condição de casamento com o pecado, escravidão do pecado, estejamos personificando a mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. E com essa vida nós não poderemos herdar o reino de Deus, queridos. Perceba, isso é simples, é uma mensagem simples, como eu disse no começo. Mas muitas vezes na simplicidade na mensagem, a profundidade ao ser alcançada, e às vezes nós perdemos o que é simples, e nós deixamos de crescer porque nós nos empenhamos em tantos assuntos, em tantos temas, que aquilo que é basilar da nossa fé do cristianismo vai ficando de lado, e nós deixamos de receber poder vital para crescer. Perceba,
Se Cristo é a verdade, se Cristo é a personificação da verdade, e se eu e você não somos semelhantes a Cristo, o que nós somos então? Será que nós somos a personificação da mentira? O que nós somos, queridos? O que você é, amados? Nós precisamos de um poder vital capaz de nos transformar. E Jesus Cristo, ele é a fonte do poder vital. Nas Sagradas Escrituras só existe um poder que pode redimir o homem. E esse poder, ele se chama o poder do amor. Sim, queridos. A Bíblia diz que a fé que opera pelo amor é a única fé que purifica a alma. Sim, amados. É a fé que purifica, a fé que opera por amor, é o dom supremo do amor. É a única fé que pode fazer com que suportemos a todas as coisas. Paulo, ao escrever sobre o amor, ele diz que esse dom é o dom que a tudo suporta, é o dom que consegue passar por todas as coisas. Diz que se nós queimarmos, entregando o nosso corpo em sacrifício e nós não tivermos aprendido o dom do amor, isso seria em vão. Só que, queridos, o Espírito de Profecia diz que nós não conseguimos aprender a amar, nos esforçando em amar as pessoas. Para nós recebermos o dom do amor, nós precisamos primeiramente nos sentir amados, guarde isso. Para que eu e você recebamos esse dom do amor, o dom genuíno do amor, nós precisamos primeiro nos sentir amados. E não há como nos sentir amados se nós não passarmos tempo compreendendo a profundidade, a magnitude da obra de Cristo Jesus. Nós precisamos, queridos, colocar os nossos olhos em Cristo para que possamos aprender a profundidade do amor de Cristo. E aí, queridos, quando nascer em nosso coração aquele amor que nos constrange, você sabe que a Bíblia fala sobre um amor que constrange, não sabe? Quando nós sentimos em nosso coração esse amor que nos constrange, haverá poder vital para nós mudarmos. Porque o amor de Cristo nos constrange a acordar na madrugada. É o amor de Cristo que nos constrange, queridos, a realizarmos as reformas. Afinal, se as reformas forem realizadas e elas não nos tornarem mais semelhantes a Jesus, isso é reformismo, isso é legalismo, queridos, de uma forma disfarçada. Se as verdades presentes não nos tornam mais quebrantados e semelhantes a Jesus, isso, queridos, é teologia, isso é formalidades. É o amor de Cristo que precisa nos constranger a buscarmos a mudança de que tanto necessitamos, a entregarmos aquele alimento que nós temos falta. Vejam, amados, algumas vezes nós julgamos os irmãos ou a nós mesmos por não fazermos a reforma alimentar completa, por não fazermos a reforma de vestuário completa. Algumas pessoas não mudam para o campo, outros não educam os filhos em casa, outras pessoas não falam como deveriam falar, não se comportam, não acreditam nisso ou naquilo, não possuem ali alguns princípios, e nós às vezes julgamos as pessoas. E eu digo, queridos, falta-nos e falta em nós e nessas pessoas um único poder que pode nos compelir à mudança, que é o poder do amor, é o amor que nos constrange. Nós precisamos, queridos, contemplar a Cristo e entender que o sacrifício de Cristo, ele foi real. Nós estamos muitas vezes cada vez mais profundos em teologia, e eu quero dizer a vocês que aqui estudam, que conhecem os temas, nós acompanhamos temas importantes. Eu vi aqui que nós tivemos semanas de estudo, muitos temas profundos. Nós chegamos ao conhecimento, nós estudamos Jones, nós estudamos Wagner, nós sabemos o que aconteceu em Minneapolis em 88, nós lemos os seus livros, nós estudamos cristologia, nós conhecemos essas coisas, nós somos formados em teologia praticamente, ainda que não tenhamos cursado uma faculdade. Nós temos lido milhares de páginas, eu tenho lido, eu sei que você tem lido também, mas, queridos, nós estamos cada vez mais profundos em teologia e nós estamos cada vez mais rasos em Cristo. Paulo, ele teve a compreensão do ministério de Cristo. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 36, no livro de Romanos, capítulo 8, onde nós estamos, versículo 36, Paulo diz assim: por amor de ti, nós fomos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Sim, queridos.
Veja, Paulo encontrou um amor, um poder na vida de Cristo ao contemplar o Cristo crucificado e ressurreto. Paulo encontrou na vida de Cristo o poder que fez com que Paulo estivesse disposto a morrer por Cristo. Quantos dias? Eu lhe faço uma pergunta: quantos dias? Todos os dias Paulo estava disposto a morrer por Cristo. Todos os dias Paulo estava disposto a ser levado como ovelha para o matadouro. Todos os dias. Era esse princípio do amor que foi implantado em Paulo, queridos. Paulo estava disposto a morrer e não a matar. Muitas vezes nós estamos dispostos a matar pela verdade, nós lutamos em nossas igrejas, daqui a pouco é sábado, nós vamos para nossas igrejas daqui a pouco adorar o Senhor, e a gente olha, e a gente vê que às vezes tem reverência, a música não é como deveria ser, o irmão não se veste assim, a irmã pintou a unha, e aí as crianças elas correm, fazem barulho, às vezes o mensageiro vem e não prega o que deveria pregar, às vezes nós ainda permitimos com os nossos lábios criticar a igreja, e não me parece que isso é estar disposto a morrer por amor de Cristo, a nos sacrificar pela causa. Como nós somos críticos, como nós temos murmurado, queridos, me parece que essa não é a vida de Cristo, me parece que esse não era o comportamento de Jesus, parece-me que nos falta algo, e Paulo vai dizer que ao conhecer o amor de Cristo, Paulo estava disposto a morrer todos os dias. Em verdade, Paulo já estava morto. E quando Paulo ele vai entregar a sua cabeça em sacrifício ao Senhor, Paulo já estava morto, queridos. Por isso que Paulo não reagia, por isso que Paulo não revidava. Paulo já estava morto. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Eu quero ler duas cadeias de textos que estão aqui no livro de Efésios. E eu quero trazer para você, eu quero dar ênfase na importância desse tema para cada um de nós. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Nós vamos ler aqui 5 versículos. Por favor, abra sua Bíblia. No começo nós pedimos para que você estivesse com as Sagradas Escrituras. Leia comigo Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. A Bíblia diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem anterior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo estava orando para que eu e você fôssemos fortalecidos mediante o Espírito no homem interior, mas Paulo também estava orando para que eu e você pudéssemos compreender a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. E compreendendo isso, Paulo diz que nós seríamos tomados de toda a plenitude de Deus. E é por isso que eu quero dar ênfase nessa parte. Quanto tempo você tem dedicado em estudar a vida de Cristo? Quanto tempo, queridos, nós estamos dedicando para estudar a vida de Cristo? Ei, essa mensagem não é uma mensagem simples e comum. Nós estamos perdendo de vista Cristo. Será que nós estamos familiarizados com Cristo? Será que nós conhecemos o timbre de sua voz? Será que nós conhecemos como Cristo se relacionou com as pessoas nos mais diversos momentos? Como Cristo resistiu ao maligno? Como ele esteve nas mais diversas circunstâncias? Nós sabemos que Cristo foi tentado pelos demônios, por Satanás. Cristo foi tentado pelos discípulos. Cristo foi tentado pelos líderes religiosos. Cristo foi tentado pelos seus familiares. Todos que estavam ao redor de Cristo, em maior ou menor grau, o tentaram a desanimar, a proferir palavras de desânimo, a murmurar, a reclamar. E, queridos, como Cristo lidou com cada situação, Cristo foi levado a situações constrangedoras, e como Cristo agiu, queridos. Será que nós estamos familiarizados com Jesus? Será que nós conhecemos detalhadamente a pessoa de Cristo? E, amados, como isso é importante? Como é importante nós conhecermos profundamente a pessoa de Cristo, a fim de que possamos anunciá-lo, e não somente isso, a fim de que possamos ser transformados. Continue lendo comigo agora Efésios capítulo 4, e perceba que existem os dons que foram dados à igreja, a partir do versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Lê comigo. Você já está em Efésios capítulo 3, vamos ler agora Efésios capítulo 4, versículo 11, olha o que diz.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pare aqui, cinco dons, cinco maneiras de o evangelho ser proclamado, cinco formas estabelecidas por Deus, pelo Espírito do Senhor. E olha só, versículo 12. Para que esses dons foram estabelecidos? Apostolado, evangelistas, pastores, profetas e mestres. Para que isso foi estabelecido? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Perceba que os dons foram derramados também para que eu e você cheguemos no pleno conhecimento do Filho de Deus. E essa pergunta precisa ser feita: será que nós conhecemos a Jesus de maneira plena? Quantas vezes você já leu Desejar Todas as Nações? Será que nós aqui ainda não lemos Desejar Todas as Nações algumas vezes? Será que você não está lendo sobre Jesus todos os dias? Queridos, será que existe algum outro poder capaz de nos transformar, diferente da vida de Cristo? Onde nós estamos buscando um poder, queridos? Porque veja, quando eu e você pedimos para que o Espírito Santo venha e seja derramado sobre nós, uma das principais obras do Espírito Santo é nos conduzir para quem? Para Cristo. Uma das principais obras do Espírito Santo é nos conduzir para Cristo. Por quê? Porque em Cristo está o ideal de Deus para mim. Em Cristo está o ideal de Deus para você. Cristo é o tipo de vida que Deus quer colocar em cada um de nós. Cristo representa o que Deus quer fazer em nossas vidas. É daquele jeito que o Senhor quer que nós nos comportemos, é daquela forma que o Senhor quer que nós andemos, é daquela maneira que Ele quer que nós tenhamos as nossas atitudes perante os nossos irmãos, os nossos familiares, perante os nossos amigos. Então, sim, queridos, o Espírito Santo vai nos conduzir a Cristo. E eu lhe faço uma pergunta: quanto tempo você tem dedicado na investigação, na contemplação, na meditação da vida de Cristo? Você pode estar dizendo: nossa, essa é uma mensagem simples. O irmão veio aqui no culto da sala de consagração para nos falar, para meditarmos em Cristo. Sim, queridos, eu vim dizer isso para você aqui hoje. Eu vim aqui para falar isso em nome de Jesus. Por que nós estamos tão cheios de teologia, queridos? Eu podia vir aqui falar sobre perfeição de caráter. Eu podia vir aqui falar sobre a teologia da última geração, sobre a vitória. Eu poderia vir falar sobre a humanidade de Cristo aqui com os irmãos. Eu poderia estudar com os irmãos os eventos finais. Eu poderia estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, ou as reformas. Sim, nós poderíamos aprender mais sobre isso. Mas, queridos, e a pessoa de Cristo? Será que nós estamos conseguindo vislumbrar a pessoa de Cristo em sua essência? Será que nós estamos conseguindo absorver a vida de Cristo? Porque é a vida de Cristo que nos é ofertada. Em verdade, queridos, será que nós queremos a vida de Cristo? Porque se nós recebermos a vida de Cristo, os resultados que nós teremos em nossas vidas serão semelhantes ao resultado que ele teve na vida dele. Afinal, se nós permitirmos que ele viva a vida dele em nós, os nossos pés trilharão o mesmo caminho. E é por isso que nós precisamos meditar em Cristo, para sabermos se de fato nós estamos dispostos a viver isso. Veja, quando Paulo conheceu a Cristo, no capítulo de Filipenses, você pode abrir a sua Bíblia, no livro de Filipenses. Você pode abrir comigo a sua Bíblia. Você estava em Efésios, agora vá para o próximo livro. Depois de Efésios, nós temos o livro de Filipenses. Siga comigo essa sequência. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Paulo vai dizer assim: sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio, ou seja, lixo, para ganhar a Cristo. Paulo, quando ele conheceu a Cristo, Paulo disse assim: o conhecimento de Cristo é tão sublime que eu perdi tudo, eu considero tudo lixo para ter a Cristo. Cristo se revelou a Paulo como a pedra, a pérola de grande valor, a pérola de grande preço. E Paulo abriu mão de tudo, Paulo abriu mão da sua própria vida para ter a Cristo. Será que nós, queridos, já encontramos a Cristo? Será que nós já nos deparamos com a sublimidade do conhecimento de Cristo? Porque Paulo considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Perceba, queridos, a nossa dificuldade em reformar algumas áreas da vida, em entregar algumas coisas ao Senhor, é talvez porque nós ainda não conhecemos a pessoa de Jesus, nós ainda não fomos constrangidos pelo seu amor, nós ainda não conhecemos o preço pago para que a justiça pudesse ser estabelecida.
O Espírito de Profecia diz que faremos bem se nós meditarmos ao menos 1 hora por dia na vida de Cristo. Você já conhece isso? Especialmente nas suas últimas horas de vida, especialmente nos seus momentos finais. Veja agora o que está escrito no próximo livro. Nós estamos no livro de Filipenses. Vá comigo agora ao livro de Colossenses, que é o próximo livro. Nós falamos em Efésios, fomos para Filipenses e agora nós vamos para Colossenses. E olha agora, queridos, o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora olha o capítulo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Queridos, qual é o lugar de crescimento cristão? O lugar de crescimento cristão é na busca do pleno conhecimento de Deus. E onde é que Deus se revelou, queridos? A plenitude de Deus foi revelada na pessoa de Cristo, de maneira que o lugar de crescimento cristão é buscando conhecer a Cristo. Não é saber a Cristo em teoria, não é saber que Cristo foi um homem que andou por sobre a terra, que viveu uma vida justa e ele se entregou por nós. Não é isso. É compreender tudo que estava envolvido, tudo que foi entregue, é saber as suas angústias, é saber da sua dor. O livro de Hebreus diz que Cristo, ele foi aperfeiçoado como autor de nossa salvação por meio de sofrimentos. Nós precisamos compreender o sofrimento de Cristo, nós precisamos compreender tudo que estava envolvido na vida de Cristo. E eu quero repetir isso, querido. Se você ao ouvir sobre Cristo não tem o seu coração ardendo, tome cuidado. Tome cuidado. Como poderá alguém entrar no céu? Como poderá alguém se encontrar com Cristo se o seu coração não arde ao ouvir falar sobre o Mestre? Tome cuidado. Há pessoas que quando escutam sobre Cristo, essa mensagem é uma mensagem simples. O irmão está falando sobre contemplar a Cristo. Queridos, que perigo se nós substituirmos a essência da nossa fé por todas as outras coisas e se o nosso coração não brilhar por isso, quando na verdade eu penso que é isso que falta para a minha vida. Sabe qual é a minha maior dificuldade hoje? É colocar os meus olhos atentamente em Cristo Jesus, porque nós somos tentados a estudar tantas outras coisas, estudar para pregar, estudar outros temas, aprofundar no conhecimento. E, queridos, nós deveríamos todos os dias nos aprofundar no conhecimento de Cristo. Você sabe que esse é o caminho. O livro de 2 aos Coríntios, você pode voltar comigo. Eu quero ler contigo um versículo 2 aos Coríntios. Nós estamos lendo vários textos da Bíblia. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Aqui vem um tema que é o título da pregação que foi colocado. E agora você vai compreender por que foi colocado esse título de glória em glória. E aqui está o tema. O 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai nos dizer assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sim, queridos, é claro que eu viria aqui para falar para você olhar para Cristo, se esse é o meio pelo qual havemos nós de sermos transformados. Sim, ao contemplarmos a Cristo, ao entendermos a magnitude de sua obra, ao lermos sobre Jesus, queridos, nós seremos então transformados à mesma imagem, nós iremos absorver a vida de Cristo, nós iremos nos familiarizar com a conduta de Cristo, com o caráter do Mestre, e nós iremos imperceptivelmente replicar essa conduta em nosso cotidiano. Mas para que nós repliquemos isso, nós precisamos conhecer isso, estar familiarizados com isso. E olha o que a Bíblia diz, ela diz assim, ó, e todos nós com o rosto desvendado, queridos. Eu vou até tirar aqui os meus óculos. Todos nós precisamos olhar a Cristo com o rosto desvendado, ou seja, nós precisamos conseguir enxergar a Cristo. Não pode haver nada entre os nossos olhos e Cristo. Nós precisamos conseguir encontrar nas Sagradas Escrituras a vida dele, saber a sua voz, conhecer os seus milagres, conhecer os detalhes da vida de Cristo, estudar a pessoa de Jesus, compreender, queridos. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós seremos o bom perfume de Cristo. Mas que é para que a vida de Cristo possa ser, para que ela possa ecoar de nós,
para que ela possa ser uma fragrância a sair de nós, nós precisamos primeiro impregnar a Cristo em nossas vidas. Sim, queridos, a mensagem de hoje para você não é uma mensagem de conhecimento teológico. Eu não vim aqui para te trazer mais conhecimento, eu vim aqui para apelar ao seu coração, amados, em o nome de Jesus. Eu não o conheço, eu não o julgo, eu não sei qual é a sua vida, mas eu tenho certeza que você tem a mesma necessidade que eu tenho, porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, existe um espaço do coração do homem do tamanho da eternidade, e somente pode ser preenchido por aquele que é eterno, que é a pessoa de Cristo Jesus, é o Deus encarnado, é o Deus que foi revelado a cada um de nós. Todos nós precisamos dele a fim de satisfazermos a nossa alma, e apenas por ele nós teremos poder, queridos. Apenas na vida de Cristo encontraremos algo mais valioso do que a nossa própria vida, mais valioso do que a nossa própria existência, algo pelo qual vale a pena viver. Então, queridos, qual é o meio de transformação que nós temos hoje? Contemplação da vida de Cristo. Eu volto a perguntar: quanto tempo você tem passado dedicando, estudando a vida de Jesus? Seja sincero, irmão. Seja sincero, quanto tempo? Não é fácil fazer isso. Talvez seja essa a minha luta, essa deve ser a sua luta. Essa é a luta da nossa comunhão. Nos esforçar para estar aos pés de Cristo todos os dias, lendo sobre Ele. Estude teologia, estude as reformas, aprenda a verdade presente, estude a história da igreja, estude os eventos finais, as profecias, estude, mas sempre reserve um tempo para aprender das palavras do Mestre, para escutar como ele falava, como ele ensinava, como ele era profundo. Precisamos contemplar a ele, a fim de que possamos ser transformados de glória em glória. Por que que nós não somos semelhantes a Cristo, irmãos? Sabemos, vocês já ouviram aqui, eu li, uns dias atrás eu entrei aqui na sala de consagração, o irmão Manuel estava lendo aquele clássico texto: quando a imagem de Cristo for perfeitamente reproduzida em sua igreja, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo. Queridos, como é que Cristo vai se reproduzir em sua igreja? Quando eu e você dedicarmos mais tempo estudando a vida dele, quando nós passarmos mais tempo lendo sobre ele. Por isso eu pergunto para você, eu sei que eu estou falando para pessoas que nunca leram Desejar Todas as Nações, porque é um livro grande, é o maior livro que nós temos. Eu sei que eu estou falando para pessoas que não estão familiarizadas com a ciência do bom viver. Eu sei que eu estou falando para pessoas que não conhecem os ensinamentos de Cristo, o livro Parábolas sobre Jesus. Eu sei que tem pessoas que ainda não leram o maior discurso de Cristo. Existem livros que o Wagner, por exemplo, já escreveu sobre a vida de Cristo, são compilados de muitas, são milhares de páginas. Queridos, Cristo se apresenta como fonte inesgotável. Nós podemos todos os dias buscar aprender dele e buscar nele conhecer a fim de que cresçamos. Vejam, nós sabemos que a mensagem de Deus para os últimos dias é a terceira mensagem angélica, que eu quero caminhar para o final da minha mensagem. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Irmão Aurenício, eu tenho quanto tempo ainda? Eu já extrapolei o meu tempo. Eu não perguntei para a irmã o tempo que eu tinha. Eu... Bom, o nosso tempo é até 6 horas. Mas pode dar a sua conclusão aí. Tudo bem. Então, vou ser breve, irmã. Bom, eu já passei do tempo. Então, eu vou ser breve e eu vou trazer realmente algo que é importante para nós. Nós sabemos que o Evangelho de Deus para os últimos dias está na terceira mensagem angélica. Sabemos que a terceira mensagem angélica é o Evangelho de Deus para os últimos dias. Sabemos que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Nós já conhecemos isso. Você sabe que a terceira mensagem angélica, assim como foi descrita lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, a parte principal da terceira mensagem angélica está no versículo 12, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, e ela vai dizer assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Preste muita atenção, nós vamos concluir com esse raciocínio. Eu quero deixar aqui um conhecimento que vai nos ajudar, e nós vamos concluir com esse tema, então. Quando a Bíblia diz aqui, ela está nos transportando a um lugar de tempo em que os seres humanos estão vivendo na Terra, em um tempo em que a imagem da besta estará sendo formada, em um tempo de falsa adoração, em um tempo onde talvez Satanás já terá recebido total liberdade, o Espírito de Deus já terá se acumulado sobre aqueles que o receberam, a chuva serôdia estará sendo derramada, e agora a Terra será imergida, a Terra estará sendo colocada em uma angústia qual nunca houve antes.
E a Bíblia vai nos dizer aqui, essa palavra aqui, ela deve nos levar a um momento profético, a uma história profética de crise, a um momento difícil. Mas a palavra aqui diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E você já escutou sobre a obediência aos mandamentos, você já escutou sobre a fé em Jesus e a fé de Jesus. Eu sei que você já conhece sobre isso. E tem uma palavra aqui, talvez você também já conheça, mas eu quero construir com essa palavra rapidamente para chegar ao final. A palavra perseverança aqui, ou paciência, dependendo da tradução, é uma palavra grega chamada hipomonei. Você já conhece isso? Essa palavra hipomonei, ela traz o seguinte significado: constância, estabilidade, permanecer debaixo da vontade de Deus, custe o que custar. A Bíblia está dizendo que no momento mais difícil que a terra já teve, haverá um povo que é constante, haverá um povo que é estável e haverá um povo que permanece debaixo da vontade de Deus, custe o que custar, ainda que isso lhes custe a sua própria vida. Amém, irmãos? Amém por isso. Amém por isso. Só que essa palavra hipomonê, ela está escrita em muitos textos da Bíblia. Eu não vou abrir todos agora com irmãos em respeito ao tempo. Eu sei que nós vamos conversar agora ainda mais. Mas, por exemplo, eu vou citar alguns textos, você pode anotar. O livro de Lucas, capítulo 8, versículo 15, vai dizer que aqueles que frutificam, explicando ali a parábola do semeador, e frutificar, você sabe, que é ter o caráter de Cristo desenvolvido em nós, ter a obra do Espírito gravando os traços do caráter de Jesus em nossas vidas. Diz que aqueles que frutificam, frutificam com perseverança. E a palavra lá, perseverança, é hipomonê, ou seja, o requisito para frutificação, para desenvolver o caráter de Cristo é perseverança, ou seja, constância, estabilidade, estar debaixo da vontade de Deus, custe o que custar. O livro de Lucas, ainda, capítulo 21, versículo 19, diz que é na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Ou seja, é de vital importância que nós aprendamos a ser estáveis, constantes, não vivamos aquela vida de altos e baixos, e nós precisamos aprender como isso pode se dar. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que a aprovação da nossa fé, ela produz perseverança, ou seja, Deus utiliza das provas e das dificuldades para produzir em nós essa estabilidade, essa constância, essa perseverança. E lá nesse texto bíblico diz que a prova de nossa fé precisará ter ação completa. Ou seja, nós precisamos nos preparar, queridos, porque nós seremos completamente provados, a fim de aprendermos a sermos estáveis, constantes. Paulo, ao fazer uma oração, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer assim: e o Senhor vos conduza à constância de Cristo, à constância de Cristo. E a palavra aqui, constância, é hipomonê, perseverança, paciência, ou seja, Cristo era constante, estável. Cristo permanecia debaixo da vontade de Deus, custe o que custar. Paulo também vai dizer que há credenciais do seu apostolado. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Paulo vai dizer que as credenciais de seu apostolado, elas foram apresentadas em toda a perseverança, em toda a perseverança, em toda a perseverança. Queridos, na verdade, Paulo aprendeu o que era ser constante e estável. Paulo aprendeu isso. Nós devemos aprender isso. E o último versículo da Bíblia que eu vou ler com vocês, nesta manhã, nessa madrugada, encontra-se aqui em Hebreus capítulo 12. E esse eu quero pedir para que você abra, nós vamos encerrar com esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, é um versículo bem conhecido. É um versículo bem conhecido. E a Bíblia diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Para aqui, irmãos. A Bíblia está dizendo assim: olha, visto que tem grande nuvem de testemunhas, vamos largar o pecado que tem nos assediado de perto, vamos largar o pecado e vamos correr a carreira cristã de maneira estável, de maneira constante. Vamos caminhar a caminhada cristã debaixo da vontade de Deus, custe o que custar. Mas como isso pode ser possível? E aí olha o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Como é que nós podemos andar, queridos, aqui nessa terra de maneira constante? Como é que nós podemos andar aqui nessa terra de maneira estável? Como é que nós podemos permanecer debaixo da vontade de Deus, independente do que aconteça, ainda que a nossa vida não seja requerida? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Queridos, as palavras não estão escritas aqui por acaso. Olhar firmemente é porque nós não devemos olhar a Cristo de vez em quando.
Nós não devemos olhar a Cristo na maior parte do tempo, não, queridos. Contemplar significa um olhar atento, uma meditação demorada. Olhar firmemente é não desviar os olhos. Foi quando Pedro estava com os olhares firmes em Jesus que Pedro andou por sobre as águas. Queridos, nós sabemos que a salvação ela é totalmente sobrenatural, ou seja, a salvação é além do que nós podemos alcançar e nós só viveremos o sobrenatural quando os nossos olhos forem tirados aqui desse lugar, quando os nossos olhos forem tirados dos nossos irmãos, da igreja, dos defeitos de nossa própria vida, quando os nossos olhos forem firmados em Cristo Jesus. E é por isso que o versículo 3 vai dizer assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Por que que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo assim: olha, você está passando por dificuldade, então olhe atentamente para Cristo, porque ele passou muito mais. Os seus dias estão difíceis, você está a ponto de murmurar. Olhe atentamente para Cristo e você não vai se fatigar. Ah, você está cansado de trabalhar pela igreja? Olhe atentamente para Cristo e certamente você vai receber renovo, queridos. Você consegue ouvir a voz de Deus falando a você para que você coloque urgentemente os seus olhos em Cristo Jesus? Tem um texto do Espírito Profecia, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 140, que diz assim: o Senhor Jesus veio ao mundo não para revelar o que Deus podia fazer, e sim o que o homem podia revelar mediante a fé no poder de Deus para ajudar em toda emergência. Para que Jesus veio ao mundo, queridos? Não foi para revelar o que Deus podia fazer, nós sabemos o que Deus pode fazer, mas Jesus veio ao mundo para revelar o tipo de vida que o homem pode ter. E é por isso que eu te pergunto: você tem contemplado a Cristo? Você quer a vida de Cristo? Você sabe qual vai ser o resultado da vida de Cristo quando ela for colocada para você? Quando as pessoas te maltratarem, como é que você vai reagir? Como Cristo reagia? Você quer essa vida? Quando você for injustiçado, você quer a vida de Cristo quando você for injustiçado, porque Cristo sofreu a injustiça. Cristo, ele se entregou ao Pai que faz justiça. Cristo foi ultrajado, Cristo apanhou, foi zombado, foi escarnecido, e é essa vida que ele nos oferece. Você quer a vida de Cristo? Não foi uma vida cômoda, não foi uma vida fácil, foi uma vida difícil. Ele faz a pergunta: Cristo veio revelar o que um homem pode viver mediante a fé no poder de Deus. Cristo morreu e não cometeu nenhum pecado. Cristo estava nos dizendo que é preferível morrer a cometer um ato pecaminoso. O Espírito de Profecia diz: a menos que nós aprendamos. Apenas aqueles que preferem morrer a cometer um único ato errado são esses que serão os agraciados, que serão salvos. E a vida de Cristo ensina isso para nós. Será que nós queremos a vida de Cristo, queridos? Será que nós conhecemos os detalhes da vida de Cristo? Será que nós queremos a sabedoria de Cristo? Ou nós queremos desabafar quando nós desabafamos, tratar os irmãos como nós queremos tratar? Queridos, quando nós olhamos para Jesus, será que de fato nós queremos ter aquela vida? Porque é aquela vida que nós podemos ter. E o resultado dela será o mesmo resultado que foi na vida de Cristo. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 16, diz que Paulo revelou a vida de Cristo. Queridos, sabemos que o autoclamor ele não vai ser uma mensagem teológica. O autoclamor ele vai ser o derramamento da vida de Cristo na humanidade e a replicação dessa vida em todos os quatro cantos da terra. Nós precisamos de uma mudança urgente em nossas vidas. E nossos olhos precisam ser urgentemente colocados em Cristo Jesus. Eu termino dizendo para os irmãos que essa mensagem não é uma mensagem simples. Nós tiramos a Jesus de diante dos nossos olhos. E nós não estamos gastando o tempo que necessitamos para sermos transformados. Senão Cristo já teria voltado, queridos irmãos. Cristo já teria voltado. E é por isso que Paulo diz assim: meus irmãos, pelos quais sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo diz que estava disposto a sofrer continuamente a dor de parto, uma dor que nós homens nunca saberemos, uma dor profunda, para que Cristo fosse formado em nós. Paulo experimentou a formação de Cristo em si mesmo. Paulo disse: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. De maneira que os dias que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. De maneira que morrer é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro. Sabemos, queridos, que Cristo em nós é a esperança da glória. Que possamos colocar urgentemente os nossos olhos em Cristo Jesus e recebermos poder vital, poder do amor que constrange, para entregarmos aquilo que Ele é digno de receber.